Olá pessoal, muito boa noite. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas e hoje vamos fazer uma síntese, sobre a análise gráfica do movimento retilíneo uniformemente variado. Essa análise gráfica, é bom depois, com calma, vou falar uma por uma, mas é bom vocês pausadamente vendo o vídeo, porque são muitas informações e aí ficar muito cheio fazer isso no quadro e passar para vocês. É interessante fazer uma por uma, mas aí vocês vão voltando o vídeo, vão pausando se tiver alguma dúvida sobre cada gráfico do movimento variado, ok? O primeiro gráfico, gente, que nós vamos ver é o gráfico. O primeiro gráfico é o gráfico espaço versus o espaço S, versus o tempo T, ok? Gráfico espaço-tempo. Então, no movimento uniformemente variado, nós temos uma função horária do segundo grau. Nós já vimos em aulas passadas que a função horária do espaço em função do tempo no movimento variado é aquela S igual a S0 mais V0t, S igual a S0 mais V0t mais ou menos 1/2 de AT ao quadrado. Certo? Nós já vimos isso. Então, essa função é uma função do segundo grau, está aqui, o expoente do t ao quadrado é do segundo grau, e esse mais ou menos significa o quê? Que esse coeficiente A, ele pode ser representado no gráfico, deve ser, aliás, uma parábola de concavidade voltada para cima, quando o A for positivo, e essa parábola tem concavidade voltada para baixo, se o A é negativo, ok? Então nós já sabemos aqui meu espaço inicial, minha velocidade inicial, certo? Aqui o espaço inicial é o ponto onde a curva toca no eixo do S, o espaço inicial, e o A, mais uma vez, será positivo quando a concavidade é voltada para cima e o A é negativo e no gráfico a concavidade é voltada para baixo. Ok? Então nós já conhecemos essa equação aqui, então não vou entrar em detalhes mais sobre ela. Então veja só. E como é o gráfico? Bom, se o gráfico é espaço-tempo, o primeiro gráfico está aqui. Certo? Vou fazer por aqui. Gráfico, espaço-tempo. Eu tenho S aqui e o tempo aqui. Não vou discutir a unidade, mas tomando que seja no Sistema Internacional de Unidades, então espaço em metro e T em segundos. Então, uma das possibilidades dessa parábola C é essa daqui, ó. Certo? Parábola aí, com a concavidade voltada para cima. Se a concavidade aqui é meu espaço inicial, ó, ela tocou no eixo do S, então se a concavidade é voltada para cima, deixa eu melhorar aqui essa área. Se a concavidade é voltada para cima, a gente sabe que, como eu falei, que a minha aceleração ela é positiva. Tá certo? E quais são aí as novidades nesse gráfico? O que é que a gente pode falar sobre esse gráfico aí? É o seguinte, a gente sabe que na matemática, os pontos onde o gráfico toca o eixo do x são as raízes dessa função. Na física é a mesma coisa, só que não são as raízes, são os tempos. Na matemática é a raiz, na matemática são os tempos. Aqui o meu tempo T1, ó, e aqui o tempo T2. Significa os intervalos de tempo onde o móvel passou na origem, tá certo? Passou no eixo do t, que na matemática são as raízes. Então quais são os números que zeram a função? x1, x2 na matemática, São as raízes da função. E aqui também, T1 e T2 são o instante em que a função zera. Então, para a física, significa que ele passou na origem. Tá certo? Na matemática, a gente tem esses dois pontos aqui, ó. Certo? Ó, esse pontinho aqui e essas coordenadas aqui. Chama-se, na matemática, as coordenadas do vértice da parábola. Aqui o meu x do vértice e aqui o meu y do vértice. Tá certo? Então, x
do vértice e y do vértice são as coordenadas da parábola, certo? Coordenadas do vértice, né? Do vértice da parábola. Na matemática a gente sabe que eu estou falando isso? Porque é importante, porque é uma parte física que eu estou compreendendo um gráfico matemático, né? Esse x do vértice na matemática é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice é o menos delta sobre 4a. O delta b2 menos 4ac, tá certo? Então as informações matemáticas. Então na física o que é que a gente pode completar? Bom, eu tenho uma parábola, tá certo? Que a concavidade é voltada para cima e meu A é positivo. E aí vamos estudar um movimento. Qual são o tipo de movimento? Esse ponto daqui, ó, lembre-se, quando eu jogo uma pedra para cima, tá certo? Em algum momento, ela, devido à força da gravidade, ela vai parar e vai voltar. Aquele ponto lá instantâneo, onde ele parou lá, que na verdade ele não parou, apenas ele inverteu o movimento, estava subindo e passou a descer, mas instantaneamente, os nossos olhos talvez não percebam, mas ele zera a sua velocidade e desce. Quando ele faz isso, zerar a velocidade, significa que inverteu o sentido do movimento. E esse ponto daqui, ó, chama-se de... A velocidade aqui é igual a zero e é o ponto de inversão de movimento. Ou seja, inversão do sentido do movimento, né? Inversão do sentido do movimento, tá certo? Ele inverteu o sentido do movimento. Mas como assim? Era que poderia vir um movimento acelerado passou a ser retardado, ou o inverso. Retardado passou a ser acelerado. Tá? Como é que eu vou descobrir isso? Aqui, ó. Quando o corpo, essa reta aqui é inclinada para baixo, tá certo? Ó, ela é inclinada para baixo. No espaço-tempo, essa inclinação da reta significa velocidade. Então, se essa reta é inclinada para baixo, até esse ponto aqui, tá certo? Inclinada para baixo aqui, ó. Vou colocar aqui em vermelho para vocês observarem. Se a reta é inclinada para baixo, esse pontinho aqui, ó, pontilhado, até esse ponto aqui, se ela é inclinada para baixo, então significa que minha velocidade é negativa. A gente viu isso lá anteriormente em aulas passadas. A reta inclinada para baixo, inclinação da velocidade negativa, tangente negativa. Tá certo? Bom, se a velocidade aqui é negativa nesse ponto, vamos chamar aqui de ponto A, desse pontinho aqui, ó, ponto A até o ponto B aqui, se ela é inclinada para baixo, se a minha velocidade é negativa, o que é que eu tenho? Ó, as características nos pontos AP, tá? No ponto A, B. Nesse pedacinho, nesse segmento aí até A, B. O que é que eu tenho? Velocidade negativa, porque a reta é inclinada para baixo. Ó, velocidade menor que zero. Mas a concavidade não é voltada para cima? É. Mas A não é maior que zero? É. Então, se A é maior que zero, o que é que isso significa? Viu a aula passada que quando a velocidade e a aceleração têm sinais contrários, esse movimento é movimento retardado. Velocidade negativa, mas aceleração é positiva, movimento retardado. Tá certo? Então, lembrando o exemplo da pedrinha que eu joguei para cima e depois desceu, quando ela começa a descer aqui e chega nesse ponto aqui, o que é que acontece? Velocidade negativa, velocidade igual a zero, tá certo? Então aqui nesse ponto eu vou em inversão do movimento, o sentido do movimento, inversão do sentido do movimento. Então se ela é zero, aí se ela é negativa, começou o quê? A crescer em função do tempo. Se ela cresce em função do tempo, vamos chamar do ponto B até o ponto C, por exemplo, tá? Então nesse segmento aí, no ponto AB foi o primeiro, e no ponto BC, o que é que acontece? Acontece que a velocidade está aumentando, né? No decorrer do tempo aqui. Então a velocidade é positiva. Mas a aceleração, quando a concavidade da curva é para cima, é positiva. Então A também é positivo. Ora, quando a velocidade é positiva e a aceleração é positiva,
Então o movimento é acelerado. Ok? Entenderam aí? Então é um gráfico bem interessante, bem simples, que basta você olhar para ele e você ver, mas você tem que lembrar desses conceitos, tá certo? Então, ó, quando a bolinha foi subindo até o ponto C, então ela houve uma inversão de sentido no ponto B. Ok? Então é isso. Os T's, T1 e T2 representam o T1 e T2, no caso aqui, vou colocar aqui, né? T1 e T2, instantes, ou os tempos, que o móvel, o objeto, né, o móvel, passou na origem, né? Na origem. Lembre-se da matemática que x1 e x2 é os zeros da função, né? As raízes da função. Então esse é o gráfico quando a concavidade é voltada para cima. Só isso. Tá certo? Esses sentido aí. Eu posso tirar essa velocidade como? Eu posso tirar essa velocidade fazendo aqui, ó, pegando dois pontos aqui intermediários, calculando aqui essa velocidade através de uma tangente aqui, ó, cateto oposto, cateto adjacente, né? Posso calcular, mas aí mais na frente a gente vai fazer através de problemas, tá? Gostaria de destacar esse detalhe. Como é que eu vou calcular essa velocidade aí? Através de exercícios, que eu tenho a inclinação aqui dessa reta, ó, através de uma tangente, eu traço e calculo a velocidade. Eu vou falar, prefiro falar em exercício. E essa é quando a parábola tem concavidade voltada para cima. Ok? Bom, agora a gente vai ver, vou apagar aqui para ficar mais claro, quando a concavidade da parábola é voltada para baixo. Tá? Quando a concavidade é voltada para baixo, o que é que acontece? Né? Então vamos lá. Então vem comigo aqui para a gente entender aqui como é que funciona quando a concavidade da parábola é voltada para baixo. Tá certo? Bom, então quando a concavidade, ponto 2, quando a concavidade é voltada para baixo, então para A menor que zero. Então o que é que acontece? Um gráfico, espaço-tempo, né? Mesmo gráfico, espaço-tempo. Mas agora eu tenho uma reta, vamos supor que ela seja isso, né? Uma reta com a concavidade, a sua curva inclinada para baixo. O que é que a gente tem? Bom, aqui eu tenho dois pontos, podia passar na origem 0 e outro não, ó, dois pontos. Aí depende da curva que você for fazer de acordo com a função, né? Eu estou falando em termos físicos. Então eu tenho os pontos T1 e T2, mesma coisa, né? Da anterior, os zeros da função. Aqui eu tenho o quê? As coordenadas do vértice da parábola, né? Aqui eu tenho x do vértice e aqui eu tenho y do vértice. Tá? Ali o ponto mais alto da parábola. O que é que acontece no ponto mais alto? Lembrando da pedrinha, né? No ponto mais alto ela para. Então aqui ocorre o quê? Minha velocidade se anula. Velocidade final é igual a zero, né? E aqui há uma inversão de sentido. Inverte-se, né? O sentido do movimento, né? Ok? Inverter o sentido do movimento, beleza? E os T1 e T2 são os zeros da função, x do vértice, y do vértice são as coordenadas do vértice da parábola. Tá bom? Agora vamos estudar o movimento, né? O que é que acontece? Vamos novamente chamar de AB aqueles dois pontos. Então, partindo daqui, vamos chamar de ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C. Tá certo? Vamos colocar o A para ali cá. Então, partindo de A, o que é que acontece? Essa reta está aumentando no decorrer do tempo. Ela está inclinada para cima. Se ela está inclinada para cima, eu tenho uma velocidade positiva. Eu vou fazer aqui a linha pontilhada em vermelho para a gente... Ó, certo? Ela está crescendo em função do tempo. É isso? Está crescendo em função do tempo. Se a velocidade é positiva, então no ponto AB, o que é que acontece? No ponto AB, de A para B a velocidade é positiva, V maior que zero, né, que ela está crescendo no decorrer do tempo, mas a concavidade da parábola é voltada para baixo, então A é negativo. Se V é positivo e A é negativo, então esse movimento de A para B é retardado, né? Sinais contrários, retardado.
Continuando, de B para C eu tenho um decréscimo, né, da velocidade, ela está diminuindo no decorrer do tempo, ó, menos infinito. Mas, então no ponto BC, o que é que acontece? Ela está descendo, né, a curva, ela está em fase decrescente, ó, certo? Fase decrescente. E aí eu tenho que minha velocidade é negativa, mas a concavidade da parábola é para baixo, então a aceleração é negativa. Mas quando a velocidade é negativa e a aceleração é negativa, movimento acelerado. Acelerado. Entenderam aí, pessoal? Então, duas curvas, né, concavidade para cima e para baixo, tem o mesmo significado, só que movimentos distintos quando ela está subindo e quando ela está descendo. É só observar ali o ponto onde ela inverte o sentido do movimento. Tranquilo? Então essa é o gráfico espaço e tempo do movimento uniformemente variado. Ok, pessoal? Eu acho que não tem muito mistério não, né? Os problemas que a gente vai destrinchar isso. Então a próxima atividade de vocês é só gráfico, análise gráfica do movimento uniformemente variado. Vou colocar mais questões que você fica com mais tempo para fazer e depois vocês enviam, de preferência, logo quem tiver acesso à plataforma, mande só pela plataforma, tá? Bom, deixar claro isso, que as notas que virão só vão ser colocadas para os alunos que estão na plataforma, que estejam matriculados na plataforma. Eu não posso colocar nota no aluno que não está matriculado ou não tem acesso à plataforma, tá certo? Porque isso é contra a normativa do Ministério da Educação e do Conselho Estadual da Educação, tá certo? O aluno tem que estar matriculado para que suas notas apareçam lá no sistema. É até ilógico, né? Não posso colocar uma nota se o aluno não está matriculado. Então, vejam isso aí. E outra coisa é que vocês prestem atenção, revejam o vídeo e se inscrevam no canal para que a gente possa aprimorar ainda mais as qualidades das aulas. E quem não entendeu, mesmo assim, pode me procurar através dos meios de comunicação. Vamos lá. A outra função horária sai de gráfico espaço-tempo para gráfico velocidade e tempo. Como é que se comporta esse gráfico? Então vem comigo aqui. Vamos lá. Então, gráfico agora, velocidade versus tempo. Velocidade V versus tempo T, tá certo? São os dois gráficos também. O primeiro gráfico seria o gráfico 2, né? O primeiro gráfico, um gráfico aqui, ó. Vamos supor seja esse, tá certo? Tempo, velocidade. Ok? Então eu tenho aí o ponto onde ela toca o eixo do V é a velocidade inicial. Lembrando que esse gráfico velocidade e tempo no movimento uniformemente variado, ele é derivado do gráfico V igual a V0 mais ou menos AT, tá certo? Então é uma função do primeiro grau, né? O expoente de T é 1 e a aceleração pode ser positiva ou negativa, né? Se ela é positiva ou negativa, a reta pode ser inclinada para cima, pode ser inclinada para baixo, tá certo? Então esse coeficiente aqui angular, se eu lembrar lá do movimento uniforme, eu tinha S igual a S0 mais VT, onde o V era o coeficiente angular. Eu calculava através da tangente. É a mesma coisa aqui no movimento uniformemente variado. No gráfico VT, a inclinação da reta, ou seja, esse ângulo aqui, ele mede a aceleração, tá certo? Mas vamos lá. Então, ó, na primeira parte, já acabei de falar, né, que a tangente desse gráfico aqui, a tangente de alfa é igual a aceleração. Basta calcular a tangente desse gráfico, tá certo? Se eu calcular a tangente de alfa, eu vou ter a aceleração e vou ver que esse gráfico tem uma inclinação positiva, porque ela é crescente, né? Então é crescente. Mas vejam, eu começo aqui com a velocidade negativa, né? Que ela está a parte do baixo do gráfico, ó. Aqui é 0, mais V, menos V, tá certo? Negativo. Então nesse ponto ele começou a velocidade negativa. Se a velocidade é negativa nesse ponto aqui, vamos chamar de ponto A, em vermelho, mesma coisa que eu fiz lá com o espaço-tempo. Ó, pontilhar essa reta em vermelho até aqui.
tá certo? Ponto A e o ponto B aqui, ó. E aquele pontinho ali, esse ponto aqui, é a mesma coisa da gráfico espaço-tempo, ok? No ponto B, o que é que acontece com a velocidade? Lembrando da pedrinha, quando eu só arremesso ela, no ponto mais alto ela para. Então aqui é o que? Aqui é a velocidade, ela se anula e houve inversão. Inverteu o sentido, né? O sentido. Ok? Inverte o sentido. Então velocidade igual a zero. Como a velocidade então de A para B, vamos chamar de A para B depois de um B para C, né? Em seguida, em diante, né? Então, de A para B, o que é que eu tenho? De A para B, eu tenho ponto AB. No ponto AB, ok? No ponto AB, a gente tem. No ponto A, a velocidade é negativa, né? Porque está abaixo do gráfico. Mas eu sei que nesse caso a inclinação aqui, ó, A é positivo. Porque a reta é inclinada para cima, então o meu A é positivo. Se meu A é positivo e a velocidade é negativa, se tem sinais contrários, então do ponto AB é o movimento retardado. Ok? Movimento retardado. De B para C, o que é que acontece? Quando o móvel chega no ponto B, aconteceu o que? A velocidade se anulou. Então houve uma inversão do sentido. Se inverter o sentido, de B para C, no ponto BC, o que é que acontece? Então eu tenho, inverter o sentido. Se a velocidade era negativa, passou a ser o que? Positiva. Então, mas a aceleração continua positiva, porque a reta é inclinada para cima. Se a velocidade e a aceleração são positivas, movimento acelerado. Ok? Movimento acelerado. Então esse é o gráfico, velocidade e tempo, quando a reta é inclinada para cima. Tá certo? Mesma coisa, mesma leitura. Então, são pontos importantes. Lembrar que a tangente de alfa no gráfico VT, movimento uniformemente variado, é igual a aceleração do móvel, né? E aí o estudo do movimento nos pontos A, B e C. Tá certo? A, B e BC. Tranquilo? Agora vamos inverter esse gráfico, né? Vamos para o gráfico quando a reta é inclinada para baixo. O que é que acontece? É a mesma coisa sendo invertida, né? Costumo dizer muito isso em sala de aula. É a mesma coisa sendo diferente, né? Na brincadeira, porque ela tem o mesmo comportamento, o mesmo gráfico, só que é invertido, e aqui tudo é invertido, tá certo? Tem que ser invertido, senão a sua análise está errada, certo? Então como é que seria? Bom, vou fazer o gráfico agora da inversão, né? Tudo aqui vai ser assim agora, eu vou desenhar, fazer outro gráfico, né? E vamos apenas apagar ali, porque a gente vai aproveitar, veja só. Gráfico VT, ó, gráfico VT, aqui o ponto onde ela toca o eixo do V é o V0, aqui é o que, gente? Essa parte aqui é o ponto onde houve V igual a zero, inversão de sentido, né? Do sentido do movimento, inversão do sentido, né? Inversão do sentido. E aí vamos fazer a análise gráfica. Aqui é o zero, né? O que é que acontece? Partiu de A até B, ó, ponto A até o ponto B aqui, linha vermelha aqui, só para a gente lembrar, e de B até C, um ponto qualquer aqui marcado, tá certo? O que é que acontece no ponto AB? Vamos lá. No ponto AB, o que acontece? Até é bom para a gente apagar ali e refazer, ó. A velocidade no ponto A era positiva, né? A velocidade em A está acima do eixo, positiva. Mas, como a reta é inclinada para baixo, o coeficiente, ó, coeficiente de A, a tangente desse ângulo aqui, ó, a tangente de alfa vai dar negativo. Se vai dar negativo, né, a aceleração é negativa, então o que é que eu posso dizer? No ponto AB, a velocidade é positiva, porque está acima do gráfico, ó, então passa de ser de menos, passa a ser mais. Mas a minha aceleração é negativa porque a inclinação da reta é para baixo, o coeficiente angular, né, é menor que zero, então isso aqui passa a ser negativo, certo?
passa a ser negativo, tá certo? Velocidade positiva, então o movimento passa a ser retardado, tá certo? Movimento retardado. No ponto BC, o que é que acontece? Inverteu o sentido, no ponto BC, inverteu o sentido, a velocidade passa a ser o que? Continua, né? No ponto BC. Inverteu o sentido, a velocidade que era positivo passa a ser o que? Passa a ser negativo, tá certo? E aqui passa a ser o que? Passa a ser aceleração negativa, e aí passa a ser um movimento acelerado, tá certo? Ó, inverteu, movimento acelerado, tá? O primeiro, velocidade é positiva, tá certo? Velocidade é positiva, mas minha aceleração é negativa, tá certo? Porque a reta é inclinada para baixo e o coeficiente vai dar negativo. Então, se a velocidade é positiva, no ponto AB, né? No ponto AB. Se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, então o movimento é retardado. Quando inverte o sentido, se ela era, velocidade passa a ser negativo no ponto BC, porque inverteu, era positivo, passou a ser negativo, mas a aceleração continua negativa, então o movimento é acelerado. Tá certo? Então, observe que inverteu os sentidos do movimento, mas os movimentos continuaram acelerado, retardado, acelerado. Então, esses são os movimentos no gráfico velocidade-tempo. Tá certo? Também vê isso. O ângulo mede a aceleração. No movimento uniforme, o ângulo mediria, o gráfico espaço-tempo mede a velocidade. Tá certo? Beleza? Então esses são os gráficos espaço-tempo, velocidade-tempo. Cada um são dois, né? No gráfico espaço-tempo, concavidade para cima e para baixo. No gráfico velocidade-tempo, reta inclinada para cima e para baixo. Tá? Agora vamos ver por fim, o terceiro gráfico é o gráfico aceleração-tempo. Tá certo? No gráfico aceleração-tempo. O que é que acontece no gráfico aceleração-tempo? Vamos ver? Vamos lá. Então, o gráfico agora é aceleração-tempo. Observe que é bom lembrar que no gráfico que vamos mostrar agora, é uma característica do movimento uniformemente variado, é que a aceleração é constante. Assim como lá no movimento uniforme, a velocidade é constante. Aqui a aceleração é que é constante. Tá certo? Então, qual vai ser o tipo de gráfico? Então, vem comigo aqui para a gente ver a última análise. Então, gráfico, velocidade, aceleração agora, tempo, né? Gráfico, aceleração, A versus tempo. O que é que a gente vai ver nos gráficos aceleração tempo? Aí é tranquilo porque aqui o gráfico 3 eu tenho aqui, ó, a primeira representação, gráfico AT, e aqui a segunda representação, gráfico AT, certo? Aceleração tempo e aqui a aceleração tempo. Aqui o eixo zero, tal. Então veja, como a aceleração é constante, então no movimento, uma observação importante, no M e o V, movimento uniformemente variado, a aceleração é constante, tá? Constante no decorrer do tempo, ela não varia, ela é constante. Quem varia é a velocidade, a aceleração é que é constante. Se ele é constante, todo gráfico espaço-tempo, né, obedece a uma função constante na matemática, y igual a uma constante, y igual a uma constante. Então, ó, eu posso ter uma reta paralela ao eixo dos tempos, né, tocando no eixo dos A, então aqui o meu A é positivo, mais A, ou posso ter uma reta, colocar aqui em vermelho, né, uma cor diferenciada aqui para vocês, ó. Aqui uma reta inclinada, a reta constante para cima, e uma reta constante aqui para baixo, menos A. Tá certo? Então essa é a função representada graficamente do gráfico aceleração-tempo. Tá certo? O gráfico aceleração-tempo é uma função constante. Lembrando que agora o diferencial é que no gráfico VT o ângulo mede a aceleração, né? O gráfico VT. Aqui no gráfico AT a área, ó, a área qualquer nesse gráfico, seja a parte positiva ou parte negativa, ou o somatório dessas áreas, área A,
A área A, ó, a área A é numericamente igual à velocidade. Tá certo, gente? É igual à velocidade. Então, quando você calcula a área, essa área daqui, por exemplo, um retângulo, né? Essa área aqui, um retângulo, eu tenho a área do retângulo, então quando eu calcular essa área medirá a velocidade. Tá certo? Se é um triângulo, um quadrado, um losango, então seja qual for a área, medirá numericamente igual à velocidade. Certo, gente? Então são esses 3 gráficos aí que eu queria mostrar para vocês, essa análise gráfica aí detalhada sobre o movimento uniformemente variado no seu comportamento gráfico. E aí a gente encerra esse primeiro capítulo aí da cinemática, né? Depois nós vamos falar sobre queda livre. Mas antes de queda livre, vamos dar uma parada para a gente fazer. Vou deixar uma avaliação simulada para vocês com todo o assunto que foi visto até agora, certo? Então, eu vou passar essa lista só gráfico. Vou fazer na próxima videoaula. Já fiz alguns gráficos no movimento uniforme. Na próxima videoaula eu vou fazer alguns gráficos, responder algumas questões gráficas. Aí já vou deixar uma lista para vocês, tá certo? Só gráfico. E aí depois eu coloco uma avaliação simulada sobre todo o nosso assunto que vimos até agora. Aí vou colocar um prazo maior para vocês fazerem. E aí vocês fiquem à vontade também para questionar dúvidas, né? Sugerir alguma coisa, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum, tá certo? E se inscreva no canal para que a gente possa melhorar a qualidade das aulas. Lembrando que toda a atividade estou colocando no grupo, tá certo? Da gente. Quem não tiver matriculado não tiver acesso à plataforma, pode enviar para o meu e-mail. Mas é bom lembrar que eu vou até criar um e-mail pessoal para a turma, tá certo? Vou avisar isso no grupo, para que fique só a gente, para não misturar. E qualquer dúvida a gente fica à disposição de vocês. Tá certo, gente? Espero que tenha ajudado e vocês tenham compreendido. Eu desejo um bom início de semana para todos e que Deus o abençoe e só traga felicidade para cada um de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima videoaula.